sei se você já ouviu falar que a DM do seu Instagram é uma máquina de dinheiro. Eu já fui muito reticente com isso, mas depois que você entende a dinâmica de social selling, se parar para pensar faz sentido sim, e eu vou te trazer algumas boas práticas que você pode começar a implementar a partir de agora. Bom, vamos lá, falar de social selling. Eu fiz social selling em 2018 no LinkedIn. Olha só, né? Os tempos passam e agora eu vou falar exclusivamente de social selling no Instagram. Social selling, para quem não sabe, é a arte de socializar com intenções, com segundas intenções, mas não essa que você está pensando, segundas intenções de promover negócios. O papel do social seller, que é o que faz o social selling, ele não é de vender, apesar do nome, parece meio contraintuitivo, né? Pô, Neto, um social seller não vende, não. Um social seller está muito mais para um SDR, para um pré-vendedor do que para um vendedor. Dá para ele vender? Dá. Só ticket baixo, até R$500. Aí, ok, você não prejudica seu fluxo de vendas e você não corre o risco de perder vendas com um profissional que não é preparado para ser um closer, não é preparado para ser um vendedor. As atividades de um social seller é muito mais voltadas para provocar a levantada de mão. Então, a métrica de sucesso de um social seller é muito mais quantas agendas ele cria para o seu time de closer do que efetivamente quantas vendas ele faz. É óbvio que ele pode ajudar no lançamento, ele pode ajudar no low ticket, mas a principal função dele é lotar a agenda dos seus closes. Quando você bota o social seller aí no seu perfil, uma coisa bem interessante é você primeiro alinhar a comunicação, o tom de voz, para ser muito parecido com o que você usa, porque você vai ter uma pessoa interagindo no seu nome. Então a forma como você fala, a forma como você se comunica é muito importante que você tenha um período de adaptação disso. Se você tiver um documento com manual de voz, se você durante 2 dias falar, presta atenção aqui como eu respondo e você segue nessa linha, é muito ideal. E aí você tem 2 social sellers aqui, que eu vou configurar num ativo e num reativo, digamos assim, quase reativo. O ativo é o que vai pesquisar intencionalmente perfis e vai começar a interagir com essas pessoas, provocando levantada de mão. E qual que é o reativo? O reativo é aquele que vai esperar a demanda que chega no teu perfil e a partir dessa demanda ele vai acionar essas pessoas. Então é um reativo Mets a Mets, ele também é ativo. Vamos para o primeiro 100% ativo? Quais são as melhores práticas para esse 100% ativo? Primeiro objetivo de qualquer social selling assim que você for fazer é que o seu rostinho do teu perfil ele se pareça familiar para o seu lead. Então, o que é o familiar, Neto? Eu não vou chegar na DM de um cliente já mandando uma oferta. Não façam isso. Não vinga. Não é muito volume para pouquíssimo resultado. Então, a primeira função sua é sair daquela aba de pedidos que tem no Instagram para geral ou principal. O Instagram tem meio que uma trava de spam para as pessoas não ficarem te incomodando. Então, seu primeiro desafio é sair dali. Como que eu saio dali, né? Primeira coisa, sem abordagem comercial. E segundo, se tornando um rosto familiar. E o que é legal é que o Instagram ele te permite parecer um familiar ali. Se você passa a interagir com aquele perfil de seguir ele, curtir as postagens deles, comentar nas postagens dele, fazer uma pergunta na caixinha dos stories dele, e aí agradecer a resposta, etc. Então, essas pequenas ações anteriores a provocar uma levantada de mão, convidar ele para uma call, oferecer o seu serviço, essas primeiras ações, elas tornam o seu rostinho, o seu nome mais familiar e aumenta a sua chance de adesão. Então, o primeiro aprendizado que você tem que ter aqui é que para fazer social selling correto, você vai ter que ter uma cadência de interações de 7 a 14 dias, mais ou menos, para você não chegar numa DM já fazendo oferta que isso não funciona. Beleza, Neto, fiz isso. E a partir de agora, o que eu faço? Bom, eu, na verdade, antes disso, eu faria uma lista de perfis que me interessam interagir com essa pessoa. Para ser bem organizado, levanta ali 100 nomes que você fala, opa, esse aqui tá dentro do meu perfil de cliente ideal, isso aqui tá dentro de uma pessoa que me interessa me relacionar com ela pensando em negócios. Aí beleza, fiz isso, comecei as minhas interações para minha carinha e meu nomezinho ficar mais familiar, e eu vou te dar uma dica bônus, custa 50 e poucos reais por mês para você ter o verificado. E o verificado, ele tem ordem de priorização mais alta na DM. Eu já percebo que as interações e também as notificações de quem é verificado aparece primeiro, passa mais credibilidade. Então eu faria um verificado, mesmo que eu não fosse expert, não fosse influenciador, infoprodutor, eu faria um verificado para fazer social selling. Aí beleza, fiz isso, começa essas interações, e aí a partir do momento que na DM a pessoa me respondeu, aí que começou o seu jogo aí de social selling mesmo, né? De realmente a venda, que no caso a venda é uma call. O que eu recomendo? Se você não tem tanta autoridade, que você não pode ir direto ao ponto, eu recomendo que você dê um passo para trás, gere valor para essa pessoa, produza um material. Então eu vou dar um exemplo aqui, como o próprio editor de vídeo aqui que está editando esse vídeo, eu fui prospectado via social selling. Os editores de vídeo não oferecem serviço. É engraçado que
que eles devem aprender a mesma abordagem em algum lugar. Todos fazem assim, ó, mesma coisa, você vai se identificar e provavelmente você já foi abordado por um deles. Que é, opa, Neto, tá vendo aqui seu material bem legal, né? Me tira uma dúvida, é você mesmo que edita os seus vídeos? Eles devem ter aprendido isso em algum lugar. Então, eles não promovem nenhuma interação antes, eles já mandam isso. Isso não funciona. Como que funcionou tal qual o editor que tá editando isso aqui fez? Ele pegou um trecho meu e fez um Reels e me mandou. Falou, Neto, ó, vê aqui seu conteúdo, eu gostei, cara. Eu fiz uma versão aqui que inclusive eu te autorizo a usar se você curtir. Ponto. Ali ele investiu algum tempo, obviamente, para fazer esse Reels, mas ele conseguiu chamar minha atenção, gerar um valor, se destacar dos demais e conseguiu o contrato. Pô, Neto, mas eu não sou editor de vídeo, não dá para fazer isso. Por exemplo, eu sou gestor de tráfego, eu não tenho como subir uma campanha pro cara, realmente. Eu sou social media, posso fazer um carrossel? Pode. Eu sou designer, posso fazer uma landing page? Pode. Pode fazer pelo menos um template, não sei. E o gestor de tráfego? Você pode gerar valor para ele, porque nós não precisamos somente chegar na atividade final para gerar valor. Então, por exemplo, você é gestor de tráfego, e aí você fez uma análise que ele poderia melhorar alguma coisa ou outra para gerar mais lead, isso já é bacana, isso já é valor. Então o que você precisa ter no próximo passo, depois que você começou a primeira interação naquela DM, é não pedir nada, é ofertar valor, é falar, ó, pensei aqui pro seu projeto, pensei nessa estratégia aqui, que você acha? Esse tipo de coisa te diferencia. Quando você já tem uma autoridade, você pode ser um pouco mais direto, que nem eu vou dar um exemplo, no mercado digital, principalmente de infoprodutores, o Vendas Pro, a minha figura, tem autoridade na construção de time comercial. Então, quando um infoprodutor passa a me seguir, né, a gente se conecta de algum jeito, eu já me deixo à disposição, ó, fulano, inclusive se você precisar de alguma ajuda com área comercial e etc, eu tô por aqui. Então não preciso gerar valor para esse cara necessariamente, porque eu já tenho uma autoridade, já sabe quem sou eu, já começou a me acompanhar, etc. Mas quando você fala de prospecção 100% ativa, essa pessoa não tem isso, então você precisa gerar valor. Então o fluxo seria, vamos recapitular, seleciono 100 perfis que me interessam, depois eu começo a interagir com esses perfis nas interações que o Instagram permite, de curtir, compartilhar, abro essa caixinha, a pessoa tem que começar a te responder para você sair desses pedidos, né? E você gera valor para ela de alguma forma sem expor o time dela, sem ter um tom de crítica, mas sim num sentido de oportunidade. E a partir dessa interação, que você fala, fulano, da mesma forma que eu te ajudei aqui agora, eu já ajudei centenas de profissionais, de empresários do mesmo ramo que o seu, e eu vejo muita fit, a gente pode trabalhar junto, pode ser que faça sentido ou não. Vamos entender isso junto? Você topa um papo rápido de 10 a 15 minutos para entender para onde você está levando o teu projeto, e aí eu te falo se eu consigo te ajudar de alguma outra forma ou não? Aí essa é a levantada de mão. Aí esse é o trabalho de social selling. Gerar essa conexão, gerar essa call, essa oportunidade de vendas. Então, realmente, se você for ver entre fazer prospecção fria, como a galera fazia antes, né, e fazer social selling, é muito melhor fazer social selling. Vai ser um trabalho de formiguinha. No começo, você mesmo pode começar, mas depois, certamente, vale a pena você terceirizar para um social seller, né, enfim, para ele fazer isso para você. Espero que tenha feito sentido. Bota dinheiro no teu bolso, tem muita oportunidade aí na sua DM. E você tendo dificuldade em fechar as vendas, conheça a nossa formação Closer Pro. Lá eu te ensino como você se torna um closer profissional para aproveitar essas oportunidades de social selling. Até o próximo vídeo, valeu, um abraço, até mais.